está sentado no trono e ao Cordeiro. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Ao que está sentado Louve a Jesus, igreja. no trono Aleluia, Jesus, te adoramos. Tu és bendito neste lugar, Senhor. e ao Cordeiro Tens o poder, o controle, o domínio de tudo, Senhor, que acontece no mundo e no universo, Senhor. seja o louvor, Por isso nós te adoramos humildemente esta noite, Deus. seja a honra, Aleluia, Jesus. Seja toda a glória, seja a glória, seja o domínio aleluia. pelos Bem forte, igreja. séculos dos séculos. Bem forte, vamos cantar a Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Mais uma vez, poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja dada toda a honra. Está sentado Nós rendemos glória ao teu nome, Jesus, esta noite. Recebe a adoração do teu povo, no Senhor. trono Livra a gente das nossas prisões e cadeias, Senhor. Lava a nossa mente e e coração, ao Senhor. Cordeiro Vem sobre este lugar, Senhor. Se derrama nessas pessoas. seja o louvor, Seja a honra e toda a glória a ti, Jesus. seja a honra, Aleluia. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. seja a glória, seja o domínio Aleluia.
palmas, louva a Jesus. Amém. Que bom é poder estar aqui com cada um de vocês. Que bom é saber que o Senhor nos dá a oportunidade de juntos enaltecer o seu nome. Eu comentei na quinta-feira de que nós estamos com toda essa coisa de tecnologia, as câmeras e tal, e eu nunca gostei muito do negócio de culto online, assim. Eu vou explicar por quê. Tem um bocado de coisa que eu acho que é legal, acontece aqui. Eu olho pro Valdir, comento com ele, assim, é muito do momento. Mas sábado passado eu estava longe, e eu falei assim, gente, se tivesse transmitindo, eu estava assistindo o culto a hora. Fiquei com vontade de estar aqui com vocês, não podia estar. E por isso a gente tem feito todo esse esforço. Eu louvo a Deus pelos nossos irmãos aí da área de tecnologia, tem feito com muito carinho. E a você então que está assistindo esse culto em algum outro momento, que Deus abençoe rico e poderosamente sua vida. E assim como nós que temos a oportunidade de estar aqui em pessoa, eu te convido a compartilhar comigo esse tempo. Abrir o seu coração para ouvir o que o Senhor tem para falar contigo. Abrindo sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. Nós vamos colocar o texto aqui também, mas que você acompanhe a leitura comigo a partir do verso 11. E que nesse tempo que nós vamos estar agora refletindo a palavra, eu te convido a realmente buscar silenciar a sua alma, o seu coração, o seu telefone. Qualquer mensagem, qualquer texto, qualquer meme pode esperar. Nós não assistimos culto, nós não assistimos o espetáculo, nós cultuamos. Esse momento é junto. Eu sei que, como pastor, estou aqui na frente falando, pregando, mas esse é o momento de toda a igreja. Estando em intercessão, clamando ao Senhor. E realmente peço ao Senhor que fale ao seu coração. Você já veio aqui, você já está aqui. Você dedicou esse tempo da sua vida para estar aqui. Então, faça a oração realmente diante de Deus. Senhor, fala comigo. Quero ouvir a sua voz, quero ouvir algo novo de ti. Isaías 40, a partir do verso 11, diz assim. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas em seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gotas que sobram do balde. Para eles são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde? Ou que o ouvires cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou um ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca sequer ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam as raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força.
que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, Jacó? E por que você se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Vão alto como as águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Palavra de Deus, as nossas vidas. Senhor, que as palavras do meu lábio, meditar, ó Deus, do meu coração, sejam agradáveis a Ti, ó Deus. Fala as nossas vidas, ó Deus, para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o profeta Isaías é um dos profetas que mais fez referências, que mais lançou profecias acerca da vinda de Jesus. É um dos profetas mais messiânicos do Antigo Testamento. Conhecemos diversos textos de Isaías que falam sobre a chegada do servo sofredor, textos que alguns sabem de cor: eis que um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, paz da eternidade. Esses textos e essas passagens são muito especiais na vida de Isaías. Isaías é o profeta que está vivenciando um tempo muito difícil de Israel, quando a Síria está atacando duramente, destrói o reino norte e, de alguma maneira, livra o reino de Judá, que é o reino em que o profeta Isaías está falando. Mas quando nós olhamos a carta de Isaías, são capítulos e mais capítulos de muitas e muitas duras penas e juízos sobre o povo de Israel e sobre todas as nações vizinhas. Se você pega uma sequência, chegando ali no capítulo 15 em diante, Isaías vem numa sequência de profecias duríssimas contra as nações, porque rejeitam a voz de Deus, porque escolheram viver as suas vidas segundo os seus próprios cursos, que ao fazerem os seus sonhos e planos, elas simplesmente excluíram Deus da sua equação, da sua maneira de calcular a vida. E são tão duras palavras e tantas coisas duras que vão passando, que quando chega o capítulo 40, é como se Deus falasse assim: espera lá, deixa eu dar um pouco de descanso à alma desse povo. Deixa eu trazer consolo ao coração daqueles que eu amo. O capítulo 40, eu poderia dizer que é aquele aconchego, aquele capítulo que vem iniciando uma série de capítulos mostrando esse cuidado e essa vontade de Deus, que as nossas vidas possam andar em harmonia. Deus não se alegra com a nossa dor, Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Ao contrário, quando o Senhor se revela, não mais ao Isaías, mas ao profeta Ezequiel, ele vai dizer assim: olha, eu não quero que ninguém se perca. Antes eu quero que as pessoas se convertam, se mudem e de alguma maneira vivam. É isso que Deus quer. Ele quer que venhamos viver vida. Jesus traduz isso de uma maneira muito especial. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Esta palavra vinda da parte do Senhor é uma palavra que vem ao nosso coração de encontro às nossas vidas para trazer consolo e esperança. Trazer de alguma maneira paz e alívio à dor e desespero que há na nossa existência humana. E as nossas dores são reais, meus irmãos. As nossas dores, os nossos sofrimentos são reais. Por mais diversos que sejam, seja por idade. Quando a gente começa a perceber que os anos estão passando, eu lembro, talvez em larga escala, um momento, uma conversa que eu tive ainda com meu avô, quando ele ficou viúvo pela segunda vez, e logo em seguida um amigo dele, que era o companheirão dele lá das caminhadas, faleceu. E nessa época meu avô devia estar com os seus 80 anos, imagino eu. E ele falou assim: os meus amigos estão indo um a um. A fila está andando, sabe? E
a idade traz alguns sofrimentos, ao perceber que algumas dores novas parece que não querem sair do nosso corpo, que a vitalidade, que de alguma maneira, né, o metabolismo já não nos acompanha, essas coisas vão trazendo dores, as dores que a enfermidade causa. É difícil demais quando alguma enfermidade acomete a nossa alma, acomete o nosso coração, acomete os nossos corpos, e temos que lidar com ela. As dores que o amor provoca. E esse amor aqui eu quero me referir aos relacionamentos, aos casamentos, a nossa relação com filhos, a nossa relação com amigos. Sabe, quantas dores nós enfrentamos quando queremos permanecer firmes nos propósitos que temos de manter as nossas relações, manter os nossos lares fortalecidos. Nos últimos anos, a política tem trazido muita dor, divisões. Dores que são causadas por decisões equivocadas. Quando, de alguma maneira, o nosso coração decidiu e optou por algo que não devia. E aí isto vem causando uma série de dores. Eu conversava com meu filho e a gente falava... ele comentou comigo uma frase sobre o Game of Thrones. E não é nem ensinar alguma coisa ou indicar, mas... O autor do Game of Thrones, George R. R. Martin, né? Isso, Gabriel, ele diz que cada um dos personagens que morre por uma sequência de erros e de decisões equivocadas. E sabe, eu vejo muitas vezes na nossa vida assim, uma sequência de erros e decisões equivocadas que vão causando dores, e quanto mais a gente tenta sair, mais a gente se afunda. Os pecados, os tormentos e amarguras da alma. Um tempo onde as doenças mentais, as doenças da alma, do coração, tem feito com que muitos se sintam angustiados, deprimidos, ansiosos, depressivos, sem vontade de viver. Quantos mais precisam morrer, entregando sua própria vida? Semana passada, há 2 semanas, na verdade, a Lígia, que alguns de vocês conheceram, chorando, e a gente conversando, e sua sobrinha, 18 anos, uma menina linda, tirou a vida. Dores reais. Dores que são causadas no coração pelo rancor, pela falta de perdão. E todas essas coisas vêm nos secando por dentro. De alguma maneira, sabe, tirando a alegria e a paz. E, sabe, chega um momento em que você já não se sente mais com vontade. Parece que é mais fácil entregar os pontos, largar essa batalha. E eu poderia seguir falando razões pelas quais você tem sentido dor, mas eu creio que já nesse momento, eu e você somos capazes de identificar a dor que atinge a nossa mente, atinge o nosso coração, sabe? Aquilo que, de alguma maneira, magoa a minha existência. Mas eu vim falar algo para você nessa noite. Eu vim trazer essa palavra de Deus à minha vida e à sua vida. O nosso Deus oferece gratuitamente consolo e paz às nossas almas. O nosso Deus, se você permitir e se render, e eu creio que Ele sim tem o poder de mudar a sua vida, de mudar a minha vida, de trazer força para seguir caminhando. Eu quero dizer que o pecado e os erros e as falhas e as decisões equivocadas não são um fim. Porque nós podemos receber a graça do perdão de Deus e nos dá a oportunidade de reconstruir a nossa história, de viver uma nova vida. Eu quero dizer a você nessa noite, eu queria que você, comigo, de coração sincero, ouvisse que Deus, o nosso Senhor, está interessado na sua alma. O nosso Deus está interessado em todo o seu ser. Nosso Deus está interessado na sua vida por completo, no mínimos detalhes, em cada coisa que você pode julgar desnecessária. Isso Deus não se importa, Ele se importa contigo. E você pode me perguntar como isso é possível. E daí vem o título dessa mensagem. Porque o nosso Deus é o Deus
Todo-Poderoso. Olha esse verso. O verso 12, que foi colocado até no convite que nós lançamos para vocês. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes nas balanças e colinas em seus pratos? Assim diz a palavra de Deus. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Na porção da palavra de Deus que nós lemos essa noite, 19 perguntas são feitas. Deus faz perguntas e mais perguntas, e eu já falei isso outras vezes. Quando Deus nos pergunta algo, não é porque Ele está interessado em saber a nossa resposta. Não é que Deus está lá com uma dúvida e fala assim, como será que responde isso? Deixa eu perguntar aqui ao Rafael, será que ele pode me ajudar? Quem sou eu para responder algo para Deus? Quem somos nós para se colocar diante daquele que, com a concha da sua mão, pegou todas as águas da terra? Aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Sabe, do texto de Isaías, esse texto sempre me chama a atenção de que aquilo que nós julgamos ser infinito, que são as estrelas dos céus, ele diz que chama cada uma delas, sem que nenhuma venha faltar. E esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. E cada uma dessas perguntas que o Senhor faz é para que possamos refletir sobre a nossa condição. Para que, de alguma maneira, ao mostrar essa grandeza de Deus, esse Deus tão poderoso que colocou em ordem o cosmos, esse Deus tão poderoso que fez os seres microscópicos, esse Deus tão poderoso que fez as galáxias e coisas que nós não somos capazes de compreender. Esse Deus tão grande, tão poderoso, resolveu nos amar. E quando eu olho a grandeza de Deus, eu percebo o quanto sou finito. Quando nos aproximamos da grandeza de Deus, revela o quão pequeno nós somos. Sabe, quando começamos a entender o quanto Deus é grande, eu começo a entender que quem sou eu? Quem é esse que pode, de alguma maneira, querer falar desse Deus tão grande? Quando eu já contei essa experiência para vocês, eu me lembro de menino, garoto, na casa lá de reboco, de barro, que começou a fazer buraco. Eu lembro de estar deitado na minha cama lá e cavucando o reboco com um dedo. Como Deus teve misericórdia de alguém que não era para ser nada. E quando se compara com esse Deus, continua sendo tão pequeno. Os versos 6 e 7 nós não lemos, mas é um texto que é muito conhecido. Ele diz assim, olha, toda a nossa grandeza é como a relva do campo. É como a flor da relva que ela amanhece, é bonita, mas vem o vento, sopra, ela murcha, ela desaparece, ela some rapidamente. Sabe, toda a nossa glória humana passa. Toda a nossa força humana se acaba. Eu vi essa semana a foto do Trump, que ele foi fichado, e um olhar desafiador, um olhar de arrogância, um olhar assim, forte. Eu não estou aqui nem falando de questões políticas, mas me chamou a atenção a profundidade desse olhar, e o que é esse olhar diante da eternidade também se acabará. Toda a nossa força, toda a nossa beleza, tudo aquilo que nós, de alguma maneira, valorizamos, se acaba, meus irmãos. E se acaba tão rápido. Tudo passa tão rápido. E como nós podemos colocar a nossa esperança em algo tão finito? Como nós insistimos em colocar a nossa esperança no homem? Como nós continuamos a colocar a nossa esperança nos nossos feitos, nas nossas conquistas, naquilo que eu sou capaz de fazer? Quando criamos a expectativa que o que vai me fazer feliz, o que me vai dar sentido à vida, é uma relação de amor, um desejo carnal, sexual, o que quer que seja. Quando eu coloco que a esperança da minha vida é conseguir o maior número de seguidores possível, todos os likes.
Quando eu entender que eu vou ter o corpo perfeito, quando eu de alguma maneira entender que eu vou ter o carro, a casa e tudo que eu sempre sonhei, como nós insistimos em colocar a nossa esperança em coisas finitas, que se acabam. Quando eu falo de colocar a esperança no homem, eu me lembro de Jeremias 17. Um texto mal interpretado, quando ele diz: maldito o homem que confia no homem. E muitos não terminam o versículo. Creem que é questão de confiar no outro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é sobre isso que está falando. Sabe qual a grande alegria da vida humana? Quando Provérbios 17 se cumpre na sua vida. Quando você ama em todo tempo um amigo e na angústia nasce um irmão. Quando Deus coloca uma pessoa na sua vida e ela passa a ser seu irmão de vida mesmo. Não porque foi gerado da mesma mãe, mas porque o Senhor te deu a oportunidade de criar, sabe, vínculos tão profundos e tão maravilhosos que vão além da força sanguínea. Os vínculos de Cristo, alguém que você pode confiar a sua história, alguém que você pode chorar. Hoje, um grande testemunho que eu ouvi aqui quando nos abraçávamos, o Lauro chegou aqui, abraçou eu, o Carlos, falou assim: deixa eu abraçar o abraço triplo. E falou assim: sabe o que é bom para mim? É chegar na igreja e te ver, Carlos. E receber o teu abraço, Carlos. E como é maravilhoso isso. O texto de Jeremias não está falando sobre a gente viver desconfiado todo o tempo do irmão, porque esse é o mundo que vivemos, lançando divisões, barreiras entre nós, ao ponto de que não é bom abrir muito da minha vida, porque pode ser que venham me ferir e usar isso contra mim. Não é sobre isso que a palavra está dizendo. O final da palavra é importante ler. O final do versículo: maldito o homem que confia no homem que faz do braço mortal a sua força, e cujo coração se afasta do Senhor. O que o profeta Jeremias entendeu e quer nos ensinar, o que o profeta Isaías está tentando, de alguma maneira, inculcar no nosso coração, é colocar a nossa esperança em nós mesmos. Confiar que eu sou capaz de me salvar. Porque se eu trabalhar bem, se eu me esforçar, se eu estudar, se eu não dormir, se eu fizer o máximo, eu vou conseguir, eu vou conquistar. E a gente vai quebrando a cara. Como nós podemos colocar esperança em algo tão finito? Sabe, meus irmãos, quando nos faltam forças, aonde nós podemos buscar ajuda? Ninguém é capaz de dar aquilo que não tem. E eu vou dizer algo para vocês. Só existe um que tem todo o poder. Só existe um que tem toda a força. Só existe um que é capaz de fazer aquilo que é impossível aos homens. E o nome dele é Cristo Jesus. E é somente nele que deve estar a nossa esperança. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Entender isso, entender que ele é o Deus Todo-Poderoso, nos faz lembrar sobre quem nós devemos confiar. Ele é o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Portanto, meu irmão, minha irmã, passemos, de uma vez por todas, passemos da desconfiança para a confiança. Passemos deste lugar de viver mais ou menos uma vida com Deus e passar a confiar. Olha a pergunta que Deus faz através de Isaías: com quem vocês me compararão? Como poderão representar a Deus? É o verso 18. Sabe, a pergunta do profeta é importante para nós, porque o que nós muitas vezes insistimos, sabe, é tentar comparar Deus com as realidades que nos cercam. É tentar colocar o nosso coração no lugar indevido. Permitir que coisas sem valor eterno dominem o nosso coração. Isaías começa a falar de uma loucura. Como que vocês vão representar Deus? Com uma imagem? Uma imagem. Moldar
colocar ouro, criar algo que você possa palpar, olhar e pegar e dizer, isso é Deus. Ele chama isso de uma loucura. Porque uma imagem é incapaz de refletir a grandeza de Deus. E você pode dizer, não, pastor, mas eu não sou idólatra, eu não tenho nenhum ídolo, eu não tenho nenhuma imagem de escultura, nenhuma imagem coberta de ouro. Será? Será? Quantos de nós temos feito ídolos que dominam o nosso coração? Existe uma síndrome de fracasso, intolerância e desconfiança. O povo de Israel chega ao ponto de dizer, lá no verso 27, porque você reclama, Israel se queixa. A reclamação de Israel era essa: o Senhor não se interessa pela minha situação. O Senhor não considera a minha causa. Começamos a achar que, poxa, olha a minha situação. Olha o lugar que eu me encontro. Olha o momento da minha história. Será que Deus realmente está se importando comigo? Tem tanta coisa mais importante, tanta coisa mais de valor. Possivelmente Ele não se importa com a minha dor. E o problema disso, assim como os ídolos, eles representam a nossa tentativa humana de resolver as coisas com as nossas próprias forças. Sabe, é uma tentação humana. Às vezes até mesmo através da religião. Tem alguns que querem se sentir mais especiais, ou mais cerca de Deus, ou mais próximos de Deus, falando, eu oro mais, eu faço, eu aconteço. E não é sobre isso também, meu irmão e irmã. O que Deus, de alguma maneira, está tentando fazer comigo e contigo é que a gente deixe esse lugar de arrogância, de crer que se trata sobre nós. Porque enquanto se tratar sobre nós vamos insistir em buscar os nossos prazeres. Nós vamos insistir em buscar saciar a fome que essa carne tem. Mas sabe o problema disso? O quanto dura, o quanto sacia, quanto tempo os prazeres que essa carne deseja, ela dura. Quanto tempo dura o prazer e a alegria de uma masturbação, da pornografia? Quanto tempo dura a bebida, a festa, as drogas? Quanto tempo dura esta alegria? Quanto tempo dura a alegria e o prazer de maltratar, de ofender, de expressar a minha vingança contra aquele que se lançou contra mim? Quanto tempo dura a satisfação da mentira? Quanto tempo dura a alegria de uma fofoca? Sabe, meus irmãos, tudo aquilo que nós tentamos fazer pelas nossas próprias forças para encontrar alegria, sem Deus, nos leva a uma vida de pecado. E Davi diz que enquanto ele calou os pecados, enquanto ele não se arrependeu, a sua vida se tornou sequião de estio. Ele diz essa expressão que significa assim: meus ossos foram envelhecendo, foram secando, a minha alegria foi se esvaindo. E essa mensagem, meus irmãos, tem sido anunciada dia após dia de muitas maneiras. A impressão que eu tenho, de verdade, é que nós repetimos e ensinamos e falamos sobre diferentes aspectos da vida e da palavra de Deus, sabe, semana após semana, nos vídeos que você deve assistir ao longo da semana, mas é como se não dessemos ouvidos. Eu me lembrei de uma ilustração sobre essa dificuldade que temos de entender a mensagem. A ilustração é mais ou menos assim, que havia uma peça teatral, e na peça teatral, no meio dela, descobriram que o teatro estava pegando fogo. E aí, porque o teatro estava pegando fogo, um dos atores subiu ao palco e falou assim, gente, a gente vai interromper a peça aqui agora, eu vou pedir que todos saiam com calma, porque nós descobrimos que o teatro está pegando fogo. E se a gente sair agora, todo mundo vai sair bem. E aquele silêncio. E de repente alguém no meio da plateia disse, bravo! Ele disse, não é encenação. O teatro está pegando fogo.
vamos sair. E as pessoas começaram a aplaudir. E ele começou a gritar, desesperado, gente, saiam, vamos todos morrer. E por entender que aquilo não se passava de um espetáculo, as pessoas aplaudiam, e riam, e celebravam. E quando se deram conta, as chamas haviam tomado todo lugar. A mensagem que anunciamos, meus irmãos, anuncia uma vida eterna com Deus. Cheiro de vida para os que creem. Cheiro de morte e destruição para aqueles que a rejeitam. Nós precisamos parar de ter apenas essa relação emocional. Eu me senti bem com essa palavra. Eu não me senti bem com essa palavra. A música foi boa, a música não foi boa. Deus é muito mais que isso. Confiar e colocar a vida em Deus é tentar entender o Senhor em cada circunstância, em cada momento, e descansar o nosso coração em sua palavra. Porque enquanto não curarmos o nosso coração de verdade, enquanto não houver uma transformação completa do nosso ser, enquanto não convertermos a nossa mente, todos os nossos encontros, ou todas as nossas alegrias com Deus, será apenas emocional e superficial. E o Deus Todo-Poderoso sabe bem. E o que Ele deseja é que eu e que você cheguemos num ponto de uma entrega total. Sabe, uma entrega total de plena confiança em Deus, quando a gente derrama as nossas vidas inteiras e deixamos de lutar e de continuar confiando nesse braço mortal e dizer, Senhor, cuida da minha vida. Pai, já não posso mais. Eu já não sei mais o que fazer. Sabe, eu consigo olhar essa imagem divina, sabe? De Deus pegando o nosso coração quebrado, em cacos, e juntando as peças, colocando todas as coisas no seu lugar, limpando as nossas feridas, curando a nossa alma, para que finalmente a gente encontre descanso. Que a gente tenha paz para seguir nesse mundo tão louco, tão perdido, mas poder seguir em paz. E se nós sairmos da desconfiança para essa confiança plena, aí então, meus irmãos, uma última pergunta fica. Tá bom, eu quero isso. O que eu devo fazer? Eu preciso dizer algo. Não é sobre o que fazer. Senão a gente vai cair no mesmo erro. Confiar em projetos humanos, em regras, em padrões de comportamento e achar que isso... Não. O que eu devo fazer é ouvir a palavra do Senhor. Doce e suave. Olha o verso 11 do capítulo que lemos. Como um pastor, esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. O que fazer? Confie no cuidado do pastor. Sabe, permita que o Senhor te carregue no colo. Se tem alguém do teu lado aí, olha, mais certo, mais verdadeiro do que essa pessoa de carne, de osso, que está do teu lado, é a presença de Deus nesse lugar. Mais certo do que toda e qualquer convicção que você tenha, é a presença de Deus na sua vida. Mais certo do que todas as razões, de que todas as, interrogações que você possa ter, o Senhor é real. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que chama as estrelas pelo nome. Ele é o Deus que colocou as águas do mar com a coxa da sua mão. Ele é o Deus que não precisa de nenhum de nós, mas decidiu nos amar. E nos amou tanto que entregou a sua vida na cruz. E esse Deus que nos ama, Ele quer estar presente na sua vida. Ele quer estar presente na sua história. Ele quer estar presente na sua cama, nos seus pensamentos, no primeiro respirar da sua manhã.
Ele quer estar presente nas suas orações, no seu trabalho, no momento que você está dirigindo, no momento que você está comendo. Esse Deus quer ser parte da sua vida. Então, somente o que você precisa fazer é descansar em Ele. É aceitar que esse Deus Todo-Poderoso te ama. E dizer: Senhor, cuida da minha alma, cuida do meu ser, porque sozinho eu já não posso mais. Esse Deus quer estar presente no seu casamento. Esse Deus quer estar presente na sua vida financeira. Esse Deus quer estar presente na sua vida imigrante, na busca de sentido nessa terra. Ele quer estar perto de ti. Sabe, eu lembro daquele corinho, de um dos hinos antigos que diz: mais perto quero estar. Sabe, mais perto quero estar. É sobre isso. É sobre se aproximar de Deus. É vencer essa mediocridade de viver uma vida mais ou menos com Deus, mas viver o Senhor intensamente. Sabe, é colocar Deus como parte importante da sua vida. Sabe, não é o tema da mensagem hoje falar sobre a grandeza da palavra de Deus, mas naquele versículo 6 e 7 que eu disse para vocês, que fala: olha, toda glória humana, toda a força humana é como a relva, é como a flor. Vem o vento, seca-se a erva, cai a sua flor. Mas, e ele continuou com mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E se esta palavra que permanece para sempre, ela tem que ser a nossa fonte de vida e inspiração. Tem sido uma tragédia no coração e na vida de muitos cristãos que tiraram a Bíblia, a palavra de Deus, da fonte do seu coração. Tem se alimentado de palavras motivacionais, se alimentado de palavras de ânimo, de força, daqueles bons dias que compartilhamos recentemente nos grupos de WhatsApp, quando não deveria ter o Senhor falando contigo todo o tempo. Muito mais do que 2 horas em um pequeno encontro semanal. O que o Senhor quer é tão somente que você seja ovelha. E ser ovelha é ouvir a voz do pastor. É confiar no pastor, ele sabe o caminho. É Ele que nos conduz, é Ele que nos leva aos pastos verdejantes, é Ele que está nos guiando e nos cuidando. E ainda que eu travesse, meu irmão, eu sei que essa vida tem vales de sombras e de morte, eu não temerei, porque Ele é o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso que está comigo. O que eu devo fazer então? O que eu devo fazer? É descansar no Deus Todo-Poderoso. E agora sim, entendendo isso, reler os últimos versículos que foram lidos no início dessa mensagem. A partir do verso 28. E trazer essa realidade do Deus Todo-Poderoso. De sair da desconfiança para a confiança. De se entregar aos cuidados e descansar em Deus. E ouvir então essa palavra agora como uma nova lente, uma nova perspectiva. E assim diz o Senhor: a minha vida é a sua vida. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Em nome de Jesus, meu irmão e irmã. Se você está cansado nessa noite, o Senhor te fortalece. Ele dá grande vigor ao que está sem forças. E se você está sem forças, é o Senhor que te colocará de pé. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, porque a força humana, como nós vimos, ela é passageira, efêmera, se acaba. Mas, olha isso, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Vão alto como as águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Engrandecido seja o nome do Senhor. O Deus Todo-Poderoso. Que ao meu coração, ao seu coração nessa noite diz: oh meu filho amado, tão somente descansa.
Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você porque quando falamos de dor, nós, sem entender as coisas, feche seus olhos por um breve momento, por favor. Nos esforçamos e lutamos e gastamos a nossa vida. Gastamos a nossa história sabe, gastamos todo o nosso tempo com coisas que insistimos e que não tem nos levado a fracassos, a cansaço, a dor. Sabe, ao ouvir esta palavra sobre os moços que tropeçam e caem, me lembra exatamente isso, essa lembrança de quantas e quantas vezes, no meio das minhas dores, eu me encontrei assim, apegado a elas, tentando resolver pelas minhas forças e cansado. Me encontrei. E se você também se encontra assim, cansado, com dores, com lutas que parecem como se desferisse golpes ao ar. Se você tem ouvido a mensagem da palavra de Deus e como aquele ator do teatro, você só tem se prendido ao espetáculo, ao emocionalismo, eu quero te convidar a dar um passo muito mais profundo. Sabe, a se lançar totalmente no rio de Deus, a permitir que o Senhor invada todo o seu ser, que tome cada área da sua vida, todos aqueles lugares que você ainda resiste e crê que não há esperança. O Senhor está dizendo nessa noite: confie em mim, meu filho e minha filha, que eu trarei descanso à sua alma. É o Senhor que te dará a força para fazer o que é certo. É o Senhor que te levantará e te dará vigor para que você ande e não se canse. Ande pelo caminho certo, mesmo que o mundo inteiro esteja caminhando em curso errado. Ainda que todos te deem conselhos errados, ainda que todos digam para você: continue com o seu orgulho, continue com a sua razão, você vai querer agradar a Deus de todo o coração e vai entender que é melhor agradar a um Deus que é o Todo-Poderoso e Eterno do que até a mim mesmo. É Deus que vai te dar força para enfrentar as vergonhas, as dores. É Deus que vai te dar a força de buscar o perdão. É Deus que vai te dar a força de superar os medos. É Deus que vai te dar a força de que você, de alguma maneira, nesse dia de hoje, saia de um buraco de depressão, de pensamento suicida, para um lugar de vida, de esperança. É Deus que vai tirar você de um lugar de solidão e te dar a alegria de viver no meio de uma família com muitos irmãos. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o que chama as estrelas pelo nome, o que mediu as águas do mar com a concha da sua mão, que pesou os montes em balança, o Deus que fez tudo que existe, todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele se manifesta aqui nessa noite para dizer algo ao meu coração e ao teu coração: eu te amo. E a força do amor de Deus, não resista, meu irmão, minha irmã, não resista. A força desse grande amor é que dará um sentido pleno, eterno à minha vida, à sua vida. Eu vou orar nessa hora. Mas se você de alguma maneira, assim como eu, precisa dizer isso para Deus, não para as pessoas aqui. Estamos todos de olhos fechados, de cabeças baixas. Eu peço mesmo de coração que você permaneça assim. Mas se alguém aqui nessa noite, de um modo muito especial, quer dizer isso a Deus, como um ato de fé, dizendo assim: Senhor,
Esta noite eu quero deixar de lutar com as minhas forças. Pai, eu quero que o Senhor me carregue no colo. Eu quero que o Senhor me ajude. As minhas dores têm sido grandes demais. Eu preciso desse consolo, Pai. Eu preciso dessa esperança. Se você quer receber essa palavra de um modo especial, eu vou orar por todos, mas se você precisa dizer isso para Deus, se você precisa desse passo de fé na sua vida, eu te convido, coloque-se de pé. Eu vou estar orando por você. E quando você se coloca de pé, é como se você realmente dissesse assim: Senhor, eu jogo fora todas as minhas armas. Eu jogo fora todas as minhas forças. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. Eu nem sei como fazer isso, ó Deus, mas eu quero que o Senhor me ajude. Se você deseja falar isso para Deus, coloque-se de pé nessa hora. E eu vou estar orando pela sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai bendito, aqui estão os teus filhos, ó Deus. Aqui, ó Deus, estão toda a sua igreja, ó Deus. E aqui estão aqueles que também em fé se colocam de pé nesta noite, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, cuida desses corações, ó Deus. Ó Pai, iniciamos essa noite falando sobre dores, ó Deus. E dores que têm angustiado e maltratado a nossa alma, ó Pai. A dor da saudade, a dor das equivocações, dos conselhos errados, das decisões indevidas, a dor do pecado, Deus, a dor do medo, Pai. Seja qual for, ó Deus, aquilo que é uma acusação de Satanás contra o coração dos seus filhos, ó Deus, lança por terra em teu nome, ó Pai. Tu és o Deus que nos dá vida nova, ó Pai. Eu te peço isso, ó Deus, dá-nos vida nova em Cristo. Dá-nos, ó Deus, a alegria de viver essa vida em abundância. Cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, ó Deus, faz milagres nessa noite, ó Deus. Traz cura e libertação, traz paz, traz alegria, ó Deus. Aonde a vida tem sido vivida mais ou menos, ó Deus, enche o nosso ser, ó Pai. Enche a nossa história, Senhor. Enche a nossa vida com o Teu poder. Que cada detalhe da nossa história, Deus, seja para a glória do Teu nome. Ó Deus, eu clamo nessa noite pelos nossos casamentos. Eu clamo nessa noite, ó Deus, pela vida dos nossos filhos, ó Deus. Eu clamo nessa noite, ó Deus, pelas nossas casas, ó Deus. Satanás não tem poder contra o nosso lar, ó Deus. Lança por terra toda a seta do inimigo, ó Deus, querendo destruir a alegria dos nossos matrimônios, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos a força, ó Deus. Ó Deus, mais que isso, Senhor, eu te peço, ó Deus, que o Senhor continue nos dando propósito para viver, ó Deus. Se nos sentimos assim, ó Deus, como levando a vida de qualquer maneira, dá-nos, ó Deus, nesta noite uma vez mais, a alegria da Tua salvação, ao ponto de que entendamos que tudo que fazemos para a glória do Teu nome. Abençoa os Teus filhos, ó Deus. Derrama a Tua paz, a Tua graça sobre os seus lares, ó Deus, para a glória do Teu nome, ó Deus. Meus irmãos que estão de pé podem se sentar, Senhor, por toda a igreja, ó Deus. Eu te peço nesta noite, ó Deus, dá-nos, ó Deus, a alegria e a paz que excede todo entendimento, ó Deus. Para a glória do Teu nome nós oramos, Senhor. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza
assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Caminhar seguro na luz. Vamos ficar de pé, terminar essa canção. Desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a alegria, a consolação, a nova vida que o Espírito Santo traz ao coração de todo aquele que crê, seja sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que você ama e essa noite você pode abraçar com carinho, sobre aqueles que você ama e estão distantes de você. Creia, o Senhor está cuidando de todas as coisas. Sobre todo o povo de Deus que está sobre esta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.